Ah, ser ou ter? Vou então começar o tal monólogo que me propus, que pretende ser a minha interpretação pessoal sobre essa dicotomia de que falei num outro vídeo. Ser ou ter? Como sabemos, para as sociedades atuais, viver no modo ter prevalece sobre o modo ser, pois nós só somos alguém, só somos alguma coisa na vida se tivermos algo, se possuirmos qualquer coisa, algo que no fundo nos dê uma certa importância social, uma certa visibilidade. Isto parece lógico, parece simples, parece até definitivo. Nós só somos alguém, subentenda-se, se tivermos uma posição social, se formos notáveis, isto é, se tivermos posses, a tal importância social, visibilidade, fama e proveito, aquilo a que se chama uma vida preenchida. E o suprassumo dessa vida seria eventualmente sermos comentadores residentes de um qualquer programa de televisão em horário nobre, não é? Isto digo eu. Aparentemente é um conceito contrário aos ensinamentos dos mestres espirituais. E eu digo aparentemente e acrescento estranhamente. Se bem que as sociedades atuais, pelo menos algumas, se tenham afastado de um modo quase definitivo das mensagens, das parábolas divinas. Mas voltando aos mestres espirituais, pensemos, por exemplo, naquilo que Jesus Cristo disse, ou terá dito. E ele terá dito o seguinte, passo a citar: eu sou aquele que é. Cristo não disse eu sou aquele que tem. Terá dito também, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Perdê-la-á no sentido de deixar de ter, certo? Ou ainda, de que serve ganhar o mundo se perder a alma? Bom, há aqui de facto uma aparente contradição com a filosofia espiritual, pelo menos, não é? Portanto, a questão do ter ou ser, a par do amor pela vida versus o amor pela morte, que também existe, como nós sabemos, e temos tido recentes demonstrações e exemplos disso mesmo, a atração pela morte, por oposição à atração pela vida. Ter ou ser, dizia eu, tornou-se um dilema crucial, a questão do ter ou ser, um dilema crucial da nossa existência, para quem ainda pensa nestas coisas, como todos nós, não é? Bom, de tal forma, o ter está impregnado na nossa personalidade que até na linguagem comum isso se nota. Inconscientemente usamos substantivos em vez de verbos no nosso discurso egoico. Por exemplo, eu tenho uma doença. Quem é que ainda não disse esta frase? Eu tenho uma doença, sem se aperceber do seu erro intrínseco, digamos assim. Em vez de ter uma doença, eu devia dizer eu estou doente. Porquê? Porque a doença não é algo que se possua. É apenas algo que nós podemos, infelizmente, experimentar. Outro exemplo, dizemos também inúmeras vezes, eu tenho vontade de qualquer coisa, em vez de dizer simplesmente eu quero.
eu tenho vontade de ir ao cinema. Porque não, eu quero ir ao cinema. Ou então, eu tenho insónias. Eu tenho insónias. Quando deveria dizer, eu não consigo dormir. Eu tenho problemas. Eu tenho muitos problemas. Mas deveria dizer, eu estou preocupado. Porquê? Porque problema não é uma coisa que se possua, não é? E portanto, em que é que isto nos transforma, digamos, esta diarreia mental, este processo inconsciente que nos vai criando uma memória de que dificilmente nos livraremos? Eu sou igual ao que tenho e sou igual ao que consumo. Isto é, digamos, a filosofia que está subjacente a estas frases inconscientes. Portanto, eu sou igual ao que tenho e sou igual àquilo que consumo. E nisto incluímos tudo o que for lazer, viagens de prazer, carros, telemóveis, viagens, sexo, problemas. Quanto mais problema, uma pessoa que não tenha problemas não é ninguém, não é? Vejamos alguns casos práticos, exemplo deste fenómeno que eu acabei agora de relatar. Por exemplo, na sociedade. Na sociedade é de bom tom termos dinheiro, termos bens, termos poder, termos lucro, porque esse parece ser o único estilo de vida aceitável, não é? Outro exemplo, num debate qualquer, seja ele um debate televisivo ou um debate caseiro, absolutamente não colunável, não é? Privado, queremos ter sempre razão. Queremos ter sempre razão. Porque perder um debate, perder uma discussão, uma argumentação, é morrer. E, contudo, só quem não tem convicções, e eu piso bem o verbo ter, só quem não tem convicções, quem não tem certezas inabaláveis, quem tem a humildade de reconhecer que não tem a verdade, só esses é que conseguem evoluir. Porquê? Porque quem tudo sabe e quem detém a verdade já não aprende. Parece-me que isto é perfeitamente claro. Onde se nota tão bem a dicotomia ter-ser é na questão da autoridade, das chamadas autoridades. Falamos de um polícia, falamos de um professor, de um chefe, de um presidente, de um primeiro-ministro, de um treinador de futebol, não é? Há aqueles que têm autoridade, mas notoriamente não são nenhuma autoridade porque não conseguem impor-se intelectualmente ou pelo exemplo àqueles que deveriam comandar ou deveriam os outros que lhe deveriam subordinar. Outro exemplo é a da fé. Há dois tipos de fé. Nós podemos ter uma fé no modo ter e uma fé no modo ser. A fé no modo ter é mais uma crença, uma crendice. Nós acreditamos piamente numa determinada filosofia, seja ela humana ou divina, sem sequer a questionar. É assim porque é e tem que ser assim. Ao contrário da fé no modo ser, por exemplo, a fé do bebé recém-nascido no peito da mãe, por exemplo, ou a fé no outro, nos amigos que nos ajudarão num momento mais complicado ou não é? Outro exemplo é do amor, não é? Será que nós podemos ter amor? O amor não é uma coisa. E passando do amor para o casamento, não é? Imagina que imaginemos então o casamento no modo ter. Portanto, nós procuramos o tal amor de que precisamos no outro. E ai do outro que não nos dê esse amor. Cuidado, hein?
Enquanto que no modo ser, nós vivemos com outra pessoa em amor. Portanto, não há nada para dar, não há nada para oferecer, pois tudo é partilhado, não é? No modo ter, nós vamos de quem não consegue amar uma pessoa, resolve por amar muitos ou muitas. Vamos à procura dessa coisa que se tem que ter inevitavelmente. Este é um exemplo também de fácil percepção e que acontece sem que nos apercebamos de qual o problema que lhe está subjacente. E depois, ainda no mesmo conteúdo de relacionamento interpessoal, há tal a posse das pessoas, não é? Porque até aqueles mais pobres que não têm bens materiais têm qualquer coisa, têm mulher e têm filhos. E ai deles que se queiram afastar da sua vida, não é? É a tal história da frase: se não és minha, não és de mais ninguém. Portanto, a posse até aí se reconhece e de uma forma muitas vezes dramática, não é? E por fim, pronto, poderia haver muito mais exemplos, mas passamos logo para o santo grau do poder, do ter, que é o nosso ego, é o santo grau do ter. O meu corpo, o meu nome, o meu estatuto, os meus bens, os meus filhos, a minha imagem pessoal, a imagem que eu tenho de mim e a imagem que os outros terão de mim. Isto é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa que se tem e, portanto, ai de alguém que me tente retirar essa posse. E podemos continuar com mais exemplos. Por exemplo, o sentimento de posse, de ter qualquer coisa, vai ao ponto de nós dizermos, por exemplo, frases como aquelas que eu passo a emitir. Ou pensamentos, não é? O meu dentista. Onde é que tu vais? Eu vou ao meu dentista. Os meus funcionários, os meus amigos, as minhas doenças, as minhas viagens, as minhas dietas, as minhas operações, os meus hábitos. O problema dos meus hábitos é que se alguma coisa muda, eu fico perdido. Digamos, há um guião da minha vida, de manhã, desde que me levanto até que me deito, há um determinado guião que eu tenho, que eu escrevi, mas se há algum grãozinho na engrenagem, fico perdido. Eu deixo de ser a pessoa que sou porque já não tenho aquelas rotinas absolutamente iguais a que sempre foram, não é? E contudo, a ironia disto tudo é que na prática nós nada temos. Nada temos porque tudo é transitório, incluída a vida, não é? Ou principalmente a vida, não é? E muitas vezes, embrulhados que estamos nesta necessidade, nesta inconsciência de ter, nesta vontade incontrolável de ter coisas, de ter alguma coisa, nem sequer notamos que essa necessidade nos é induzida através de uma manipulação publicitária ou da moda ou até do próprio ego, não é? Falamos agora, por contraposição, do modo ser. Reparemos que eu vou falar muito menos do ser do que no ter por uma razão absolutamente simples e inevitável, não é? É que nós sabemos muito pouco sobre como é viver no modo ser. E porquê? Porque ter é muito fácil. Refere-se a coisas, não é? A coisas que nós temos. Seja ela o ego ou um carro, ou uma mulher, ou um homem, não é? Já o ser é muito mais difícil. Porquê? Porque se refere à experiência humana que é indescritível. No oposto, a máscara, a persona, a nossa personalidade descreve-se facilmente.
Mas a alma não. Já alguém, em seu perfeito juízo, viu alguma alma? Ou a pessoa normal consegue ver a alma? Eu sei que há quem a consiga ver, mas essas pessoas não são normais de todo, não é? E reparemos na história, que eu acho deliciosa, da tal metáfora do copo azul. Não podia ser o vermelho, ou amarelo, ou verde, por causa dos futebols, mas eu digo azul, não por ser do Porto, mas porque acho interessante. Porquê é que um copo é azul? O copo é azul porque absorve todas as outras frequências de luz e, portanto, apenas exibe aquela que não detém. Estão a ver? Portanto, isto é o suprassumo da personalidade. Nós apenas mostramos aos outros aquilo que não somos e retemos o nosso âmago, o copo retém tudo aquilo que é. Ok? Portanto, no fundo, ele é aquilo que não mostra, não aquilo que mostra. Com certeza que há muitos copos azuis por aí, inclusivamente nas vossas, na vossa rede de amigos ou de pessoas conhecidas, seguramente que encontrarão alguém com esta característica de copo azul, mas não comecem a chamar copo azul a essas pessoas. Portanto, ser e parecer, estamos a falar então no caráter e na personalidade, é disso que estamos a falar. A verdade é que grande parte da nossa energia é gasta em ocultar aquilo que somos. Imagine só a energia que o tal copo não gasta em ocultar, em absorver tudo aquilo que de facto é, que de facto é, não é? Nós reprimimos. E até há uma lenda que, portanto, e todas as lendas têm um fundo de verdade, bem como todas as metáforas, não é? Como sabemos, é-nos impossível saber a verdade, não é? Por isso é que se diz muitas vezes que a verdade não existe. Porquê? Porque para sabermos a verdade teríamos que saber o todo, não é? E o todo, desde os princípios da vida, o todo, conhecer o todo só está destinado aos deuses, não é? Que se calhar também têm mais que fazer, não é? Nós dividimos a tal verdade em pequenas parcelas que consigamos entender e daí tiramos as nossas chamadas meias-verdades. Isto é apenas um parênteses, não é? A propósito da tal lenda que diz que quando as crianças humanas nascem, existe uma deusa que com um bastão, invisível obviamente, põe o bastão sobre a cabeça da criança recém-nascida, removendo-lhe as memórias das suas vidas anteriores. E é só dessa maneira que elas conseguem viver, caso contrário, morreriam à nascença por não suportarem todo aquele conhecimento doloroso. Será assim? Será então que os nados mortos são aquelas almas que não se libertaram desse conhecimento doloroso? É interessante esta filosofia, porque de facto existe esse facto de crianças que nascem mortas. Não é? Bom, passo parênteses. E porquê então a nossa atração pelo modo de ter? Há uma explicação que é tão boa como qualquer outra explicação que alguém possa dar. Porquê o modo de ter? Porquê? Porque o que temos é conhecido. É terreno seguro. Até a liberdade pode ser perigosa. E dou 2 exemplos disso mesmo. É conhecido que há presos que estão há anos e dezenas de anos presos, décadas, que quando finalmente são libertados, se recusam a sair da prisão. Porque tudo o que conhecem é a prisão. E mesmo quando são obrigados pela legislação a sair, apressam-se a cometer um crime qualquer para regressar àquilo que conhecem, àquilo que lhes é seguro, não é? O outro exemplo clássico é o do filho pródigo, não é? O filho pródigo, toda a gente conhece, são 2 irmãos, o filho pródigo
abandona o pai, vai correr mundo, vai ver a vida, o outro filho que fica, trabalha, luta com o pai e finalmente, quando reaparece o filho pródigo, todo roto, todo pobre, o pai recebe-o como se fosse um herói. Porquê? Porque ele de facto é um herói. Ele ousou mudar, ousou fazer outras coisas, ousou correr riscos. Não se acomodou a estar sempre no mesmo sítio. Portanto, ele experimentou o yin e o yang, o sim e o não, o bem e o mal. Ele ousou, de facto, mudar e não se acomodou àquele rame-rame. Esta, para mim, é a explicação mais convincente. E porquê estamos a falar, então, porque é que o modo de ter é muito mais apelativo? Veja-se, por exemplo, o nosso caso, enquanto humanos. Nós nascemos, dão-nos logo o peito materno, temos uma mãe, depois dão-nos uns brinquedos, depois adquirimos conhecimentos, temos uns amigos, uns colegas de escola, depois do liceu, eventualmente de faculdade, temos um emprego, temos um casamento, temos filhos, fazemos viagens, compramos uma casa ou mais e finalmente garantimos um lugar na eternidade ao adquirirmos, ao termos um mausoléu num cemitério qualquer. É assim ou estou a inventar? No fundo, o que é que nos acontece? Nós nascemos com uma alma e como não morremos à nascença porque levámos com o bastão na testa, mas a sociedade, através do ter, dá-nos uma personalidade. Isto é, nós deixamos de ser para termos uma máscara, uma personalidade. Temos uma personalidade. E aqui é que se coloca, aqui é que está o busilis, como dizia o outro, aqui é que está um busilis da questão. Não sei se sabem a história do busilis, mas também não veio para aqui chamada, que é muito engraçada. A questão que se coloca é assim, se eu sou aquilo que tenho, e se tudo isso que eu tenho se perder, quem é que eu sou afinal? O que é que fica? O que é que fica de mim? Então, se eu tenho, sou obrigado necessariamente a viver com medo de tudo. Eu estou desconfiado, nervoso, depressivo, sou difícil de aturar, tenho medo da morte, medo das doenças. Ou então, veja-se um exemplo colonável recente, tenho medo da morte ou tenho uma grande atração pela morte. Vejo inimigos em todo o lado. Ao invés, se eu sou quem sou, ninguém me pode tirar isso. Porque, de facto, nós podemos perder tudo aquilo que temos, mas não podemos perder o que somos. Parece-me fácil de entender. Depois vem a questão das relações interpessoais. Vamos, uma vez mais, dividir relações no modo ter e relações no modo ser. Eu já falei de algumas, do casamento, por exemplo. No casamento no modo ter, há uma disputa constante entre duas pessoas que se querem ter um ao outro. E no modo ser, é aquele em que não há nada a ganhar porque já têm tudo. Parece que isto é fácil, qualquer um pode entender, até eu entendo isso. Portanto, no modo de ter, as relações no modo de ter, o que é que nós assistimos? Competições, antagonismos e medo. E, infelizmente, isto é comum a muitas vidas de pessoas casadas, por exemplo, não é? E não só, não é? Competição, antagonismo e medo, o célebre CAM. As lutas de classes. As lutas de classes advêm deste tipo de questão.
Na luta de classe é muito difícil manter a paz, eu diria quase impossível, daí haver os chamados sindicatos e outras coisas do género, e instituições que aparentemente pretendem defender uma classe profissional, pois a exploração tem que ser inevitável. Pelo menos a equidade está comprometida. Até se fala numa aliança perigosa entre a Igreja e o patronato, não é? Entre a Igreja e o patronato, porque, como sabemos, uma das definições de pecado é não honrar a Deus, não amar a Deus. E isso foi numa associação entre a Igreja e digamos, e os donos e o patronato, digamos assim, foi extensível a esse tipo de ligação. Porque atentar contra o patrão é a mesma coisa que atentar a Deus, é um pecado. E é aí que isto parece inverosímil, mas acontece. Esta ideia existiu mesmo nestas relações interpessoais específicas, não é? E o mesmo também acontece através das guerras entre nações, digamos. É um confronto de egos, um confronto de poder que apenas difere do confronto entre duas pessoas por ser entre nações, mas o princípio é exatamente o mesmo. Nas relações do ser, aí o prazer é partilhado, não é? Imaginem um conjunto de pessoas que nada têm a ver umas com as outras, vão a um espetáculo musical, por exemplo, ficam extasiadas, esquecem os seus problemas, batem palmas, estão sinceramente emocionadas com aquilo que estão a ver, ou então como uma ideia genial que une muitas pessoas, ou então, no caso contrário, como uma dor partilhada. Há pessoas que partilham genuinamente uma dor, como por exemplo, no caso infelizmente que estamos a atravessar, da doença que por aí graça, a Covid-19, vê-se pessoas num hospital, enfermeiros, médicos, verdadeiramente em uníssono, sinceros, a aplaudir alguém que conseguiu sobreviver, por exemplo, não é? Podemos assim concluir o seguinte, concluir com o viver. Viver no modo ter, em suma, e viver no modo ser. Como é que é viver então no modo ser? No modo ter? Nós vivemos então com medo da morte, com medo da perda, de perder tudo, um medo constante. O tempo impera, porque somos prisioneiros, uma espécie de prisioneiros em liberdade condicional. Enquanto que no modo ser, e porque a vida não é algo que se possua, nós, no fundo, encontramos a morte antes que a morte nos encontre. O que é que isto significa? Nós sabemos que não somos imortais e, portanto, deixamos de ter medo da inevitabilidade e, como não temos muita coisa para perder a não ser a vida, dedicamos a cada momento com alegria, com felicidade, com entusiasmo, não é? Ou seja, valorizamos o presente, aqui e agora. Estamos continuamente no momento eterno.